Cansaço durante o dia, desânimo para fazer suas atividades diárias, irritabilidade, tudo isso pode estar relacionado à má qualidade do sono. E aí, você tem dormido bem? Mas aí você pode me perguntar: o que é dormir bem? Então a gente vai fazer um questionário junto aqui. Quero que você responda com bastante sinceridade para no final desses vídeos você avaliar se você está dormindo bem ou não. Vamos lá? Primeira pergunta: como você me falaria agora que você dorme? Qual é a qualidade do seu sono? Põe aí. Segunda pergunta: quanto tempo você demora para pegar no sono? Terceira: nesse último mês, em algum momento você demorou mais que 30 minutos para pegar no sono? Lembra aí, se foi uma vez na semana, se foi uma a cada 15 dias, e coloca aqui pra gente. Agora, durante o seu dia, você tem sonolência? E a minha pergunta é: com que frequência você tem dificuldade de se manter acordado? E agora, a última pergunta ainda sobre o seu dia. Como você está vendo a sua disposição? Você se sente disposto, indisposto, se interfere nas suas atividades? Essas questões são do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. É um índice que vai avaliar se você está dormindo bem ou não. Por que ele é importante? Porque a qualidade do nosso sono não vai interferir só nas nossas atividades diárias, no nosso humor, mas também na nossa longevidade, porque a falta do sono adequado pode gerar até doenças cardiovasculares e diminuir a nossa expectativa de vida. Então, dormir bem é extremamente importante. O sono significa a redução do nosso estado de consciência e ele é dividido em períodos. A gente tem o sono REM e o sono não REM. O sono não REM é o que acontece primeiro. Vamos dizer que é o sono mais leve. O que significa REM? REM significa Rapid Eyes Movement, ou seja, um rápido movimento dos olhos. Quando a gente fala em sono não REM, é um sono em que nós não vamos ter um movimento rápido dos olhos. E o sono REM é quando ele acontece. E qual é a diferença entre esses dois? É justamente aquela coisa do sono mais leve e o sono mais pesado. O sono não REM é dividido em 4 estágios. Do primeiro é aquele quando a gente sai do estado acordado para o estado de dormir, e aí ele vai se aprofundando. Quando a gente chega no sono REM, que é o sono mais profundo, é o mais importante. Aquele que a gente vão acontecer redução da nossa pressão. Quando a gente chega no sono REM, que é um sono mais pesado, a nossa musculatura se relaxa totalmente, menos a do diafragma, que é responsável pela nossa respiração, e a dos olhos, por isso que fica uma movimentação rápida dos nossos olhos. Nesse momento, vão acontecer importantes episódios para nossa saúde cardíaca, principalmente. Então, é um momento em que o coração vai poder agir de forma a controlar a pressão arterial e regular toda a sua função, que vai ser importante no dia seguinte, certo? Por isso que nesse período, as pessoas que têm dificuldade de entrar em sono profundo ou que despertam antes dele, vão ter uma tendência maior a desenvolver problemas cardiovasculares a longo prazo. Então, a gente tem que tomar cuidado em todo paciente que chega com uma queixa cardíaca, perguntar se ele dorme bem. Na verdade, para todos os pacientes de forma preventiva, né? É no sono também que a gente vai ter as nossas funções metabólicas organizadas, o hormônio do crescimento, a insulina, o glucagon, tudo isso tão importante. E a nossa memória também. Um dos distúrbios do sono que a gente conhece muito é a insônia. Você tem insônia? Mas como eu vou saber? Vou falar rapidinho como a gente vai diagnosticar a insônia. O primeiro critério é o critério noturno. Primeiro, você tem que ter pelo menos uma dessas coisas. Dificuldade para pegar no sono, dificuldade para manter o sono ou um despertar muito rápido. Junto a um dos critérios que eu disse, você vai juntar pelo menos um de sintomas diurnos. Cansaço, déficit de atenção, dificuldade acadêmica, prejuízo no trabalho por conta do sono, irritabilidade, transtorno do humor, aquilo tudo que a gente sabe que durante o dia vai atrapalhar as nossas atividades. Além desse critério, você precisa afirmar se você tem condição de dormir. Então, poxa, eu tenho tudo isso e eu tenho sim um quarto quietinho, uma luz apagada, sinal que você tem condição de dormir. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que mora do lado de um bar que tem música a noite inteira. E isso precisa acontecer mais de 3 semanas por no mínimo 3 meses. E não tendo nenhum outro diagnóstico que possa atrapalhar seu sono. Por exemplo, Carol toma uma medicação que um dos efeitos colaterais dela é insônia. Então, poxa, o seu diagnóstico não é insônia propriamente dita, é uma insônia secundária a um medicamento.
Então você chega à conclusão, Carol, durmo mal, tenho insônia. O que eu faço? Existem dois tipos de tratamento, o não medicamentoso e o medicamentoso. Fala-se muito hoje que o não medicamentoso tem sido mais eficaz até do que o medicamentoso. Então a gente precisa primeiro pensar nele. Vamos lá? Vamos usar o apelido desse método. É a higiene do sono. O que eu preciso fazer então? Primeira coisa, estabelecer uma rotina, horário para dormir e horário para acordar. Isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que está na hora de descansar e está na hora de levantar. Outro ponto, luz. Celular tem luz, TV tem luz, a lâmpada do quarto, tudo isso é ruim, porque a luz estimula o nosso cérebro a ficar acordado. A luz inibe a melatonina, que é o hormônio do sono tão importante. Então, a gente vai precisar reduzir a luz no momento que a gente quer entrar no sono. E no celular existe um filtro de luz azul, que já vai dar uma ajudada, mas o ideal é que a gente fique longe dele, deixar ele lá num cantinho, deixar ele em cima de uma mesa do quarto e não com a gente na cama. A alimentação deve ser bem mais leve à noite e distante do horário que a gente vai para a cama. A atividade física é importante que seja de forma regular, mas que também ela seja feita pelo menos 6 horas antes do horário de dormir. Evitar os cochilos durante o dia também vai ajudar que o sono seja mais pesado à noite. Outro ponto também é deixar um quarto bem gostoso, uma roupa de cama legal, colocar uma roupa bem levinha, se for um pijama melhor ainda, para você saber que é o seu momento de descanso. Então, um quarto organizado, um ambiente mais tranquilo, é muito melhor, né? Não adianta deixar aquela bagunça que você não tem nem espaço para deitar, sabendo que aquele lá vai ser o seu momento de relaxamento. Café, chá mate, chá preto, refrigerante, chocolate. Esse e mais alguns outros alimentos são alimentos estimulantes. Eles devem ser evitados em excesso durante o dia e principalmente à noite. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Já caminhando para as últimas dicas, fazer atividades relaxantes perto do horário de dormir. Carol, adora assistir um filme, então assiste um filme levinho. Carol, gosto de ler, vamos ler um livro tranquilo. Carol, gosto de ouvir música, coloca uma música bem calminha. Tudo isso para deixar a gente cada vez mais tranquilo. E a última dica, e não menos importante, é não levar os problemas para a cama. Mas como assim, Carol? Você pode fazer a prática da meditação, a prática da oração, falar com Deus ou então organizar na sua cabeça que os problemas vão ser resolvidos no outro dia, que o seu sono não vai ajudar naquilo. Ele vai só, se você não dormir, né? Mas se você dormir bem, isso vai te ajudar a raciocinar, resolver e vai melhorar muito mais. Isso tudo foi o tratamento não medicamentoso, que é a partir de mudanças de hábito. A gente tem, então, o tratamento medicamentoso como segunda opção. A primeira linha hoje são os medicamentos como o Zolpidem, que é indutor do sono. Mas peraí, já ouvi falar de alguém que toma Prazolam, Clonazepam, né, que é o famoso Rivotril, antes de dormir. Eles não são indutores do sono? Não, eles são hipnóticos, eles dão a sensação de sedação. Então você vai dormir porque você relaxou. Mas tem muitas pessoas que tomam e não sentem sono. E tudo bem, porque não são indutores do sono. Então a primeira linha é o Zolpidem. E aí a gente pode ter vários medicamentos, mas aí você precisa de uma avaliação médica para ver o seu perfil mais adequado. Esse é o meu recado hoje, falando para a gente cuidar da nossa saúde através do cuidado com o nosso sono. Ele é muito importante para as nossas atividades diárias e principalmente para a nossa saúde a longo prazo. Cuidar do nosso sono é cuidar do nosso coração e de todos os nossos órgãos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.